Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer primeiramente por estarmos aqui, te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado livramento, tem derramado da tua proteção sobre as nossas vidas, do teu cuidado, e o nosso desejo hoje é que o Senhor possa revelar mais da tua palavra para conosco, que teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, que o Senhor possa estar me usando, Deus, para levar a tua palavra a cada coração, a cada pessoa que nos ouve nesta noite. E eu desejo, Pai, que essa palavra seja como uma semente que caia em uma boa terra e que venha produzir frutos, em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu vi um Twitter. E esse Twitter me incentivou a escolher sobre o que eu iria pregar hoje. Existe um pastor norte-americano chamado Todd White. E esse Twitter diz que ele se arrepende por não ter pregado todo o Evangelho. Esse é o título da matéria. E ele diz o seguinte, se as pessoas não sabem que são pecadoras, não verão a necessidade de um Salvador. E isso é duro para as pessoas, isso é duro para mim, porque sinto que não preguei todo o Evangelho e me arrependo. Então aqui ele está fazendo uma confissão de púlpito, de que ele estava se arrependendo porque ele estava simplesmente pregando aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, acerca da prosperidade, acerca de curas, de milagres, enfim. Isso é bíblico? Com certeza é bíblico, mas o Evangelho é mais do que isso. Não que ele não estava pregando, mas ele não estava dando foco em todo o Evangelho como deveria ser. E aí ele ainda continua dizendo, ele fala o seguinte, quando você entra no Evangelho porque busca ter uma vida melhor, você entra no Evangelho errado. Quando você vem a Jesus porque Ele vai te dar isso ou aquilo, você não se rende a Ele de verdade. Esse pastor, ele foi muito criticado há muito tempo atrás por ser aqueles da teologia da prosperidade. Então, o modo dele pregar era mais nessa linha, entendeu? Venha que Jesus vai te prosperar, venha que Jesus vai te dar saúde, venha que Jesus vai te abençoar. Jesus, ele quer derramar sobre você a sua bênção. E ele destaca que ele esquecia de falar acerca do pecado e do convencimento do pecado para as pessoas. Mais embaixo ele ainda diz assim, que ele viu isso, ele destacou que as pessoas precisam saber que pecaram contra Deus. As pessoas precisam saber que pecaram contra Deus. E o objetivo do cristão é ser transformado à imagem e semelhança de Deus e realmente andar com Cristo, assim como andar como Cristo andou. Em resumo, o que ele está querendo dizer é que as pessoas precisam ter uma consciência de que elas são pecadoras. Consciência do pecado. Senão elas nunca vão ter consciência de que precisam de um Salvador. Isso é lógico? Isso é muito lógico, não é verdade? Há muito tempo atrás, inclusive até antes de eu aceitar Jesus, meu pai, ele aceitou a Jesus. Ele se tornou um evangélico, com um único objetivo. Ele tinha acabado de se divorciar, e ele queria a reconciliação. E ele foi para a igreja, comprou uma Bíblia, e o propósito dele era ter essa bênção dessa reconciliação. Só que não deu certo. E logo, assim, mas logo que eu falo é muito rápido mesmo, um mês mais ou menos, ele já largou a Bíblia de canto, abandonou a fé e não quis mais saber de Jesus, nem saber de igreja. E eu vejo que muitas pessoas vêm a Jesus pelo motivo errado, assim como destaca esse pastor. Quando as pessoas vêm a Cristo pelo motivo errado, elas nunca terão as suas vidas transformadas. Então nessa noite, eu quero falar sobre justamente essa consciência de pecado que nós precisamos ter nas nossas vidas. No Evangelho de Mateus,
No capítulo 5, é o Sermão do Monte, é um sermão maravilhoso, quando Jesus fala das bem-aventuranças. E todo o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, é uma mensagem única que Jesus traz aos discípulos em um dado momento. No versículo 21, ele diz o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e qualquer que dizer a seu irmão raca estará sujeito ao sinédrio. Mas quem disser a seu irmão tolo estará sujeito ao lago do fogo do inferno. Jesus está fazendo uma revisão da lei. Ele traz aquilo no passado que os profetas falaram, ele resgata os mandamentos, ele resgata tudo aquilo que havia de mandamento, havia de mensagem direcionada por Deus, através dos profetas, através da lei, e ele faz uma reciclagem dessa lei. Então ele diz que, se você pensa que matar é somente tirar a vida de uma pessoa, você está muito enganado. Para mim, matar vai muito além disso. Se você se enfurecer, estiver colerizado, eu não sei se é assim que se fala, mas enfim, estiver enfurecido com uma pessoa, ele diz que isso já é uma forma de você já estar matando uma pessoa. É o mesmo sentimento. Talvez você não chegue às vias de fato, realmente de matar alguém. No versículo 27 ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério com ela. Então, novamente, Jesus ele dá uma reciclada no mandamento. Nós sabemos que adultério é um pecado, mas eu digo mais: se você somente olhar e desejar, você já cometeu o adultério no seu coração. Por que há a lei? Por que Jesus ele traz uma lei ainda mais dura para nós? Para mim responder essa pergunta, eu quero voltar um pouco no passado, só um pouquinho, lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. Que lá no Gênesis, Deus ele estabeleceu que o homem vivesse de um modo perfeito, um modo unido diante dele, como Deus sendo o seu modelo, o supremo modelo, e o homem vivia na presença de Deus. E a história bíblica, ao longo do tempo, nós sabemos que o homem não conseguiu permanecer nesse paraíso ideal que Deus criou para ele, mas o homem pecou e o pecado reinou sobre a raça humana. E nós temos 3 grandes períodos na história humana, nós falando em relação à consciência de pecado. Nós temos o período onde não havia lei, que é o período de Adão até o período de Moisés. Então o período ali de Abraão, Isaac, Jacó, Noé, não havia lei. Os mandamentos ele veio justamente com Moisés, quando o povo foi tirado do Egito. Então nesse período, antes da lei, nós o chamamos do período da inocência. Inocência. O que é a inocência? Nós dizemos que uma criança é inocente, não é verdade? Uma criança é inocente. Por que ela é inocente? Porque ela não tem o conhecimento devido para saber que o que ela está fazendo é certo ou errado. Isso é o sinônimo de inocência. É quando você não tem esse conhecimento que lhe dá um poder de decisão, de fazer juízo sobre as suas atitudes. A criança não tem isso. Ela simplesmente, espontaneamente, ela começa a fazer as coisas sem saber se é certo ou se é errado, e cabe aos pais ensiná-la, não é verdade? E esse é o período da inocência, o período que vai de Adão até o período de Moisés, quando veio o mandamento. Lá em Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala um pouco acerca desse período,
Romanos capítulo 5, versículo 13 e 14. Diz o seguinte: pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. Então, antes da lei, o pecado já estava no mundo, mas como não havia lei, não havia consciência de pecado, o pecado não era imputado. As pessoas pecavam sem saber que estavam pecando. Isso é lógico, não é verdade? Não havia lei, não havia uma regra, não se dizia, isso é pecado, não pode fazer. Então as pessoas pecavam liberalmente. Versículo 14: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir. Então, ok, é o período da inocência, mas o pecado estava reinando na vida das pessoas. A morte estava reinando na vida das pessoas. É isso que o apóstolo Paulo fala. E a lei, ela veio justamente para trazer uma consciência, a fim de que as pessoas pudessem olhar para si e falar: opa, peraí, isso aqui é pecado, isso é errado, eu não vou mais praticar. Então a lei, ela veio com esse objetivo. A lei, ela é dada ao povo de Israel quando eles saem do cativeiro do Egito. Então eles, além de não ter a consciência do pecado vindo da herança familiar, eles entram para dentro de uma sociedade que era totalmente pagã, totalmente contra os princípios de Deus. Então, quando Deus tira aquele povo do Egito, ele fala: opa, peraí, eu preciso mostrar para esse povo agora o que eu quero que eles façam, o que eu quero deles. E aí Deus dá a lei, que é o que nós vemos em Êxodo capítulo 20, quando ele vai dizer: não terás outro Deus além de mim, não adulterarás, não furtarás, não matarás, os 10 mandamentos, tudo aquilo que nós já conhecemos desde criancinha, não é verdade? E aí ele traz essa lei. Então essa lei, ela veio com um objetivo muito claro: trazer a consciência do pecado para a raça humana. Eu vejo que os seguidores daquele pastor, os fiéis daquele pastor, estava faltando essa lei, faltando essa consciência. As pessoas iam, assistiam o culto, ouviam a palavra de bênção, que Deus iria abençoar, que Deus iria curar, que Deus iria fazer milagres, mas as pessoas não tinham consciência de que a vida delas permaneciam na prática do pecado. Então, quando nós falamos pregar o evangelho todo, é nós dizermos que Jesus tem bênçãos para nós, com certeza tem, mas nós não podemos permanecer da mesma forma que nós estamos na nossa vida, pecando liberadamente e fazendo o que bem nós entendemos e só esperando que Deus venha nos abençoar. O evangelho não é isso, ok? Então vamos lá. Esse segundo período, o período que veio o mandamento para a humanidade, é conhecido como o período da consciência. Então nós saímos de um período da inconsciência, da inocência, onde nós não sabíamos o que era pecado, e passamos a um período da consciência, ou seja, o povo agora sabe o que é pecado. O pecado foi revelado, o pecado foi descoberto, e a ideia era: poxa, não vou mais fazer isso porque isso é pecado. Não vou mais fazer isso porque Deus diz que isso é pecado. Só que quando veio a lei, a situação ficou pior ainda. Porque quando eles pecavam sem ter conhecimento, tudo bem assim, né? Entre aspas, as pessoas não sabiam por que estavam pecando. Mas quando veio o período da consciência, eles pecavam conscientemente. E a sociedade foi se afundando cada vez mais em uma condenação eterna, em um juízo eterno, em uma depravação consciente, em uma situação onde não tinha mais desculpa de falar: poxa, eu não sabia. Mas o pecado estava revelado e as pessoas pecavam. E aí veio um período onde Deus tenta tratar o pecado do homem mediante sacrifícios de transferência de culpa. Aí era um momento onde você pecava, você tinha consciência de que você pecou e você precisava se livrar dessa culpa do pecado. Porque esse pecado
ele trazia morte, ele trazia condenação, e era necessário você transportar ele para um outro ser, vamos dizer assim. E aí veio os rituais, os holocaustos, que quando você ia, confessava ao sacerdote o seu pecado: eu matei, eu roubei, eu adulterei, eu menti, eu cobicei, eu adorei outros deuses, enfim, qualquer que fosse o seu pecado, quando você confessava, o sacerdote ele determinava qual era o tipo de sacrifício que você deveria fazer. Vias de regra, era um outro animal, que antes de sacrificar aquele animal, ele transferia a culpa, colocava a mão na cabeça e falava assim: a culpa do meu pecado é transferida agora a esse animal. Esse era o ritual do sacrifício do Velho Testamento. Aquela minha culpa, eu transferia para esse animal. E a minha morte, matava aquele animal para morrer no meu lugar. E a minha culpa era paga. Entendeu a lógica do sacrifício do Velho Testamento? Era mais ou menos assim que funcionava. Só que isso foi se tornando uma rotina que não tinha fim. Isso acabou se tornando muleta para a humanidade. Poxa, ficou muito fácil. Eu tenho consciência do pecado, eu sei o que é pecado, e eu sei que quando eu pecar, é muito fácil. Eu vou simplesmente transferir minha culpa para um animal e eu estou perdoado novamente. E assim a sociedade ela foi se afundando em um mar de sacrifícios que nunca geravam mudanças no coração e nas atitudes das pessoas. As pessoas não mudavam, elas simplesmente transferiam a sua culpa, mas elas não queriam realmente mudar de fato. E aí a gente entra em um outro período. O profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 29, ele vai dizer o seguinte, Isaías 29, versículo 13. Diz o Senhor: este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisas aprendidas por rotina. Então, esse é o resumo do cenário da sociedade no período da consciência. Veio o pecado, e o que o profeta diz é que esse povo se aproximava de Deus somente de lábios. O coração estava totalmente distante, separado de Deus. Era o temor que eles tinham de Deus, era simplesmente rotinas, mandamentos rotineiros que eles executavam sem nem sentir dor, nem pesar, nem nada. Simplesmente ia ali, sacrificava o animal e vida que segue, bola para frente, vamos viver a vida. E assim a sociedade ia se afastando cada vez mais de Deus. No Novo Testamento, a gente vê o apóstolo Paulo falando acerca disso. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ele vai falar um pouco sobre essa questão da lei ser apenas uma revelação do pecado para as nossas vidas. Romanos capítulo 3, versículo 20. Diz assim: por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Ninguém será justificado perante ele mediante as obras da lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado, ok? Então, pela lei, apenas vem o conhecimento do pecado. Mas pela lei, nós não conseguimos ser justificados de forma alguma. E ele ainda diz um pouco mais a respeito disso, no capítulo 7, versículos 7 e 8. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a cobiça, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a cobiça, pois sem a lei eu estava morto para o pecado.
Então a lei, ela veio justamente para isso, para revelar que nós somos pecadores, ok? E que todos nós pecamos, assim como também diz em Romanos capítulo 3, no versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Amém? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Só que, por incrível que pareça, existem pessoas que ainda não conseguem ter essa consciência, ok? Porque nós temos na nossa mente os 10 mandamentos praticamente gravados, a sociedade cristã como um todo. Então eu conheço pessoas que quando eu vou falar de Jesus para elas, elas pensam assim, poxa, mas eu já tenho Jesus, eu nunca matei ninguém, eu não roubo, eu nunca cometi adultério, eu sou cristã, eu estou pronta, né? E então parece que por mais que a gente conheça os 10 mandamentos, parece que a gente não se enquadra nos 10 mandamentos, parece que os 10 mandamentos é para o outro, é para aquele que está preso lá no presídio, ele sim, vai lá e prega para ele, porque ele é que precisa, mas eu não, eu sou muito bonzinho. E a sociedade, ela tem essa consciência. Por isso, a gente volta no texto, princípio que nós iniciamos a nossa pregação, é por isso que Jesus ele faz uma reciclagem dos mandamentos. Opa, espera aí, você está achando que é só porque você nunca matou, que você não é pecador? Pois eu te digo, se você só se enfurecer com o teu irmão, você já matou. Ah, você acha que você é bonzinho, então um santão só porque nunca cometeu adultério? Pois eu vou te dizer hoje, só de você olhar e desejar, você já cometeu adultério. Então Jesus ele traz uma mensagem para ficar claro para todo mundo. Ninguém está fora do pecado. Aí nós entendemos perfeitamente o que Paulo diz em Romanos. Todos pecaram, todos nós pecamos, sem distinção. Não tem como nós dizermos que, eu sou melhor do que fulano, porque eu nunca matei ninguém. Eu sou melhor do que cicrano, porque, enfim, não adianta nós ficarmos nessa justificativa, nos comparando com outras pessoas. Nós precisamos olhar para nós e tomar consciência de que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador que fará toda a diferença em nossas vidas. Amém? Então, eu aconselho você depois a ler todo Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que você vai descobrir que o mandamento, ele vai muito além daquilo que foi imposto lá no Velho Testamento. Ele passa a ser uma atitude do nosso coração, ele passa a ser a intenção do nosso coração. Por mais que você não coloque em prática, mas a intenção do teu coração, Deus conhece. A Bíblia fala que Deus conhece perfeitamente o nosso coração, as nossas intenções. A Bíblia fala que a palavra ainda nem chegou na nossa boca, mas Deus já sabe. Você não precisa nem proferir, Deus já sabe o que você está remoendo aí no teu coração. Deus sabe o que você está passando. Amém? Daí a gente entra em um terceiro período da sociedade. Passamos pelo período da inocência, onde não havia consciência de pecado. O período da consciência, onde veio a lei e desmascarou o pecado e todo mundo tomou conhecimento do pecado. E nós entramos em um período que é chamado período da graça. É o período que nós estamos vivendo hoje. Então, o mesmo Jesus que diz que todos nós pecamos, que diz que as nossas intenções é um pecado e esse pecado nos leva à morte e à condenação, esse mesmo Jesus, ele vai nos dizer o seguinte, Romanos 3:10, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda a Deus, não há ninguém que busque a Deus. O versículo 24 diz assim, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ok,
No versículo 23 ele diz que todos nós somos pecadores. No versículo 24 ele diz que todos nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Então nós entramos em um outro período. Nós somos pecadores e o destino do nosso pecado é a morte, morrer. Aquele mesmo versículo que eu citei de Isaías, que ele diz que esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, Jesus repete esse versículo no Novo Testamento. É como se ainda hoje as pessoas ainda vivessem dessa maneira. Elas honram a Deus com os lábios, elas proclamam que são de Jesus, proclamam que servem a Jesus, mas o coração está distante de Deus ainda. Porque elas vieram para o Evangelho de uma maneira errada, com o foco errado, buscando a coisa errada. Talvez porque não tomaram a consciência de que são pecadores e necessitam de um Salvador na sua vida. E esse Salvador é Jesus Cristo. Amém? Então quando nós entendemos, quando a ficha cai, espera aí, eu sou pecador. Hoje eu entendia isso. Mas e agora? Como que eu posso me livrar desse pecado? Como que eu posso herdar a salvação? Como que eu posso ter o livramento desse mal que habita em mim, que é o pecado? E aí vem Jesus e nos traz a solução em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8, que diz o seguinte: pois pela graça que vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso não é de vocês, não é por esforço de vocês, não é mérito de vocês, não é nada que vocês possam fazer. A salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Quando a Bíblia fala dom, o que é dom? Dom é um presente que Deus te dá. Não é algo que você mereça, não é algo que você treinou, correu, participou para ganhar. Não é uma corrida, não é uma prova olímpica, não é nada que você estabelece o seu esforço e tem o mérito de receber aquela coroa no final. Não tem nada relacionado a isso. É um presente. Você não fez nada para merecer, mas Deus fala assim: olha, a tua salvação está aqui. É pela minha graça, é mediante a fé. Por que é mediante a fé? Porque você precisa acreditar nisso. A salvação é pela graça, graça de Deus derramada sobre nós, que deu o seu Filho Jesus para morrer pelo nosso pecado, aquele animal que nós colocávamos à mão, transferiu o nosso pecado, a nossa culpa. Jesus assumiu esse lugar da nossa culpa e morreu uma vez por todas, para estender a graça da salvação para as nossas vidas. Então é de graça. Jesus está nos dando, Deus está nos dando, a salvação é de graça, é para todos, sem exceção. Para o grego, para o judeu, para o pecador, para o escravo, para o pobre, para o bonito, para o feio, para o gordo, para o mago, não há distinção. É para todo mundo. Mas nós acessamos essa salvação de graça por meio de um mecanismo chamado a fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o amam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então nós precisamos disso, precisamos acreditar nessa palavra, isso é fé. Eu consigo ver Jesus com esse presente aqui, está aqui, ó, está salvo. Não é assim. Mas eu deposito a minha fé nessa palavra. Eu deposito a minha fé nesse Deus que trouxe essa palavra e prometeu que se eu crer em Jesus, que se eu aceitar a Jesus, Ele me garante uma salvação. Então o que nós precisamos fazer? Acreditar, ter fé e acreditar em Jesus, para termos essa vida eterna, essa salvação que Ele nos dá. Mas isso só acontece mediante a consciência do pecado.
se eu não tenho consciência de que eu sou um pecador e que eu vou para o inferno, eu não preciso de Jesus. Vocês entendem isso? Para que eu preciso de Jesus? Eu estou convicto que eu não fiz nada de errado. Eu estou convicto de que eu não matei, não roubei. E a Bíblia fala que os 10 mandamentos é isso e pronto, e acabou. É a consciência que a sociedade tem, que eu já falei. E é por isso que eu estou trazendo essa palavra hoje. Para que o Espírito Santo traga à minha mente, à sua mente, ao nosso coração a consciência do pecado. Não para que esse pecado nos condene, mas para que esse pecado nos leve para alguém que possa nos socorrer. Então, quando Jesus ele chega no monte e ele fala para os seus discípulos, escuta aqui, aquele que cobiçar a mulher do próximo já cometeu adultério com ela. Quando Jesus fala isso, ele quer atingir o maior número de pessoas possíveis. Quem nunca cobiçou? Atire a primeira pedra, né? Todos nós pecamos, não tem como. O objetivo de Jesus é isso, ele passou a régua por cima, não escapa ninguém, não escapa um. Todos nós somos errados, todos nós pecamos. E eu sou, Jesus falando, né? Eu sou o Salvador que veio para trazer o livramento para vocês. Quando nós temos essa consciência, Jesus, ele deixa de ser aquele mecanismo que vai nos trazer a bênção e a prosperidade, ele deixa de ser uma ferramenta ou um objeto ou algo que nós utilizamos para alcançar um objetivo, ele deixa de ser isso e ele passa a ser tudo. Ei, espera aí, o que eu tenho é Ele, o Salvador que eu preciso é Ele. Nesse sentido, ao invés de nós estarmos aqui num culto de domingo só clamando, Senhor, me livra do coronavírus, Senhor, me abençoe, me dê uma casa nova, me dê um carro novo, cura. Claro, eu não estou dizendo que não devemos orar por isso, mas isso não é o fundamental. O mais importante é que Ele é a nossa salvação. Ele pode nos tirar de uma vez por todas desse sofrimento. Ele pode nos tirar de uma vez por todas dessa vida inconstante, complicada, difícil que nós vivemos todos os dias. Deus é o único que pode nos tirar do meio dessa aflição de uma forma sobrenatural. Deus é o único que pode nos livrar do abismo da morte, do lago de fogo, da morte eterna, que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Então, quando nós analisamos as circunstâncias, nós podemos dizer que nossa única esperança, nossa única salvação é Jesus Cristo. Então, ao invés de eu ficar querendo tudo dele, eu digo, Senhor, eu te dou tudo em troca disso. E o que vier é lucro. O que vier é lucro. Se eu for liberto do coronavírus, é lucro. Se eu não for, glória a Deus. Se eu conseguir uma casa boa, espaçosa e nova, glória a Deus, é lucro. Se eu não conseguir, tudo bem, eu já tenho o que mais importa na minha vida e eu não vou perder isso. É interessante que quando Jesus, nesse mesmo sermão do monte, quando ele fala dessa situação do pecado, mais na frente ele diz que o reino de Deus é como uma mulher que perdeu a sua dracma dentro da casa e ela procura de todas as formas para encontrar essa dracma perdida. O reino de Deus é como um homem apreciador de joias preciosas e quando ele encontra a joia preciosa, ele vende tudo que ele tem e vem e adquire essa joia. O que é essa joia para nós? Essa joia é isso. É quando nós tomamos conhecimento do pecado na nossa vida e sabemos que se nós continuarmos assim, nós não seremos nada, não chegaremos a lugar nenhum, podemos até prosperar nessa vida, mas a nossa vida é um sopro, passa muito rápido. E quando nós descobrimos que há algo valioso, que pode nos garantir uma eternidade de bênçãos, abro mão de tudo que eu tenho,
vendo tudo que eu tenho para adquirir essa preciosidade e ter ela comigo. O apóstolo Paulo fez isso. Se vocês lerem Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer, se alguém aqui poderia se gloriar, eu poderia me gloriar. O apóstolo Paulo fala de si mesmo. Porque eu sou judeu nato, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou um doutor da lei, fariseu dos fariseus, eu sou o cara. Quanto à lei que os antigos seguiam, eu sou irrepreensível mediante a lei. Mas tudo isso que eu adquiri na minha vida, tudo isso que eu tinha, toda essa honra, todo esse nome que eu criei no meio judaico, toda essa minha história, o que eu fiz? Amassei e joguei na lata de lixo. Considerei como esterco, considerei como nada, em troca de Cristo Jesus. Paulo entendeu a parábola da pedra preciosa. Ele reconheceu que, embora ele fosse irrepreensível mediante a lei, ele era pecador e ele precisava do Salvador Jesus. E Jesus, ele está aí para trazer a salvação a todos, e o que nós precisamos é ter essa consciência e buscá-lo. Amém? Para finalizar, Romanos capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que nós precisamos fazer? Confessar com a nossa boca, crer no nosso coração. Esse crer envolve a fé que eu falei, mas não é somente uma fé oculta, é uma fé professada. Você confessa com a sua boca, você professa a sua fé. Versículo 10: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o nosso coração nós acreditamos, Senhor, eu acredito, essa palavra veio ao meu coração, eu acredito, eu deposito fé nessa palavra, eu creio, e com a minha boca eu faço confissão para a minha salvação. Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador e eu preciso de Ti, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso dessa graça salvadora. Senhor, sem a Tua presença eu não consigo. Nós fazemos a confissão para a salvação. O versículo 11 diz o seguinte: como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Todo aquele que nele crê, onde está a tua crença? Onde está a tua fé? Onde está a tua confiança em Deus? Meu querido, você não será confundido. Não coloque a sua fé nos homens, em personas, em pessoas, em figuras, em pastores, em quem quer que seja. Não coloque a sua fé nisso, coloque a sua fé em Deus, amém? Você não será confundido. Quando nós olhamos as pessoas, nós somos confundidos. Nós olhamos e falamos, poxa, como que uma pessoa aparentemente tão de Deus pode cometer algo assim? Não olhe isso, olhe para Deus, amém? Olhe para Deus. Versículo 12: pois não há diferença entre judeu e grego, o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Amém? Não há distinção entre pessoas, entre raça, entre cor, entre posição social, entre escolaridade. Não há diferença. Deus é rico para com todos que o invocam e abençoa a todos. Amém? Então hoje, eu desejo que essa palavra, ela realmente caia como uma semente no teu coração, mais do que talvez qualquer outra palavra que eu tenha pregado aqui. Eu desejo que essa palavra em especial, ela seja uma semente que venha produzir muito fruto no teu coração. Ela possa adentrar não só no teu coração, mas na sua mente, e trazer essa consciência de pecado sobre a sua vida, e que nós precisamos de Jesus. E eu quero te convidar também hoje, se hoje foi o dia, isso não é para condenar ninguém, tá? Nós estamos aqui, eu li para você uma matéria de um pastor que está há mais de 20 anos no ministério e se arrependeu
por não ter pregado sobre o evangelho todo, sobre o arrependimento, sobre o pecado, imagine as pessoas que frequentavam a igreja dele quando ouviu essa palavra pela primeira vez. Opa, peraí, o que aconteceu, pastor? Como que mudou assim? Mas nunca é tarde para nós tomarmos conhecimento da verdade e nos arrependermos. Então, o meu desejo hoje é que hoje seja o seu dia de você ouvir essa palavra e que ela seja uma semente que venha produzir arrependimento e amor a Jesus no seu coração. Então, feche seus olhos, quero orar por você. E se nessa noite você ouviu essa palavra e essa palavra faz sentido na sua vida, e você realmente deseja Jesus mais do que nunca, talvez você tenha reconhecido que é pecador hoje, e o objetivo é esse, eu quero orar para que você possa ter um encontro com Jesus, um encontro libertador, um encontro salvador, um encontro que pode transformar a sua vida, não externamente, mas o seu interior, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de valorizar as coisas, a sua maneira de olhar o mundo, que o seu interior seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Se você é essa pessoa que deseja essa transformação, eu quero que você abra seu coração e faça a seguinte oração a Jesus neste momento. Você pode fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu tomei conhecimento de que eu sou um pecador e que eu não consigo alcançar a salvação pelos meus próprios méritos, pela minha própria força, pela minha bondade. E hoje eu decido abrir mão de tudo aquilo que eu considero de valor em minha vida, para ir ao encontro de Ti, o tesouro precioso que estava perdido, mas hoje eu encontrei, e em Ti, Jesus, eu tenho a esperança de uma nova vida, da salvação e da eternidade em minha vida. Por isso, em nome de Jesus, eu confesso com os meus lábios que eu desejo que você seja o Senhor e o Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Ó Deus, eu coloco cada pessoa na Tua presença nesta noite. Eu oro, Senhor, abençoando cada decisão, cada palavra, Pai amado, que foi liberada da boca dos Teus filhos. Eu oro, Senhor, para que seja selada nos céus, que Teu Espírito Santo venha, Deus, ao coração de cada um, venha trazendo, Deus, o Teu refrigério, venha trazendo a Tua consciência, Pai amado, de que eles são aceitos por Ti. Senhor, o milagre da salvação possa acontecer no coração de cada um. Nós Te agradecemos, ó Deus, por esse milagre, o milagre, Pai, onde o Senhor, justo juiz, nos aceita, pecadores como nós somos, e nos traz, Pai, a justificação e nos transforma em Teus filhos. Isso é um milagre sobrenatural, o Deus santo, o Deus justo, o Deus verdadeiro, nos aceitar, injustos e pecadores, como Teus filhos, e nos dar uma vida eterna. Senhor, obrigado pela Tua salvação, obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que de uma vez por toda derramou o Seu sangue, para que nós pudéssemos olhar para Ele e receber a nossa cura, receber a nossa salvação, receber, Pai amado, a orientação, sermos guiados e fortalecidos, termos, Pai amado, uma consciência de que somos chamados a viver uma vida conforme o Teu propósito para nós aqui nessa terra. Senhor, nós Te agradecemos por tudo e entregamos a Ti mais uma vez a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de vitórias, que você seja agraciado pela consciência da salvação na sua vida,
Que você seja agraciado pela consciência do pecado, e quando você lembrar do teu pecado, você possa se lembrar de que Jesus pagou por esse pecado que você se lembrou, e que a sua vida agora pertence a Deus, e que você agora será uma nova criatura, um novo homem, um novo ser, e que essa vida, essa salvação possa brotar de dentro para fora, no teu interior, te tornando um novo homem, uma nova mulher, em nome de Jesus. Uma ótima semana a todos.